Nesse instante, somos chamados a adorar a Deus, né? Mais um culto ao Senhor. Temos esse privilégio de estarmos reunidos aqui, esse domingo, para cultuar o nosso bondoso Deus. E somos chamados, nesse instante, no ato de invocação, para nos assentarmos, para meditarmos no Senhor com reverência, né? E adorarmos a esse Deus que é santo. Vou fazer uma leitura aqui no livro de Isaías, no capítulo 6, do verso 1 ao 3, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Vamos orar a esse Deus, né? Vamos baixar nossas cabeças, mesmo assentados, vamos estar orando a esse Deus que é santo e todo-poderoso. Santo Deus, glorioso Pai, Deus de infinita graça, infinito amor, infinita misericórdia. Senhor, Tu que és santo, santo, santo. Nós Te louvamos, ó Pai. Te bendizemos nesse instante pela Tua maravilhosa graça, pelo Teu maravilhoso amor, Pai. Sabemos que somos pecadores, Pai, que estamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus. Sabemos que desde Adão o pecado entrou no mundo e nós nascemos já merecedores da morte, ó Pai. Mas por Tua graça e por Tua misericórdia, o Senhor nos resgatou. Por isso nós Te louvamos, Deus. Te bendizemos por essa maravilhosa graça, por esse imenso amor, Deus. Muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui para cultuar o Teu santo nome, ó Deus, para louvar o Teu santo nome, prestar culto a Ti, ó Deus, e recebermos a Tua santa palavra, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor resgatou a cada um aqui, porque o Senhor nos trouxe, ó Pai, até aqui, para que juntos possamos ser essa pequena parcela da Tua igreja, ó Pai, mas que Te adora em espírito e em verdade, ó Deus. Muito obrigado por essa oportunidade, ó Pai, que hoje possamos cultuar e tudo que seja feito aqui seja para a Tua honra e glória, Deus. Que cada ato, cada leitura, cada oração, ó Pai, seja para glorificar o Teu santo nome, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, ó Deus. Nós Te agradecemos porque o Senhor tem nos ajudado, ó Pai, até aqui, ó Deus. O Senhor tem abrido as portas, o Senhor tem trazido os irmãos, os eleitos a se juntarem conosco, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem nos ajudado, Deus. No mais, ó Pai, nós só temos a Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, pedir para os irmãos se colocarem de pé nesse instante. Vamos fazer uma leitura no livro de Isaías, no capítulo 40, do verso 28 ao 31. Vamos fazer essa leitura todos juntos, uma só voz. Isaías 40, do 28 ao 31. Leiamos a palavra de Deus que diz assim: Não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos cantar agora um hino de adoração. Nesse instante, gostaria de pedir um irmão de forma voluntária para que fizesse uma oração, para a gente encerrar esse ato de adoração. Louvamos-te, Senhor, porque Tu és santo, santo, santo. E o Senhor se inclinou para nós, apesar de nós, Senhor.
Tu és o Criador, o mantenedor deste mundo, das nossas vidas, Senhor. E nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus. Senhor, te louvamos muito especialmente neste momento, nesta hora, neste dia, por estarmos aqui como povo teu reunidos para te adorar e para receber do Senhor a instrução da palavra para as nossas vidas. Ó Senhor, pedimos que use o teu servo, Senhor, que ele seja a tua boca e que as palavras fiéis da tua palavra sejam transmitidas e achem guarida nos corações. Não sejamos simplesmente ouvintes, mas praticantes, Senhor. Em nome de Jesus é o que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Nesse momento, vamos fazer uma leitura da Palavra de Deus, todos juntos também, no capítulo 1 de Isaías, no verso de número 18. Leiamos todos juntos. A Palavra do Senhor diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Louvado seja o Senhor, esse Deus que nos perdoou, que nos resgatou, que nos limpa dos nossos pecados. Vamos louvar esse Deus com o hino de número 222. Gostaria de pedir nesse instante que mais algum irmão, de forma voluntária, nos elevasse a Deus em oração, pela confissão dos nossos pecados, nesse ato de confissão. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja, Senhor, teu santo nome, de eternidade a eternidade, só o Senhor é Deus. Pai, nós nos aproximamos do teu altar neste momento, Senhor, confiantes que o Senhor nos perdoa das nossas transgressões, aclamar, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor. A nossa natureza pecaminosa, nós temos pecados por pensamento, por atitude, por palavras e até por omissão, Senhor. Quando devemos fazer, obedecer a tua vontade e não fazemos. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda, Senhor, a obedecermos mais, nos ajuda a caminharmos em fidelidade, buscando santidade na tua presença. Ó Deus, a tua palavra nos diz que, através do teu servo, que muitas vezes o que nós sabemos, nós queremos fazer, nós não fazemos. E aquilo que nós não queremos fazer, nós acabamos cometendo, Senhor, os pecados. Por isso nós nos aproximamos do teu altar, Senhor, pedindo, clamando, Senhor, confiantes que o Senhor esquece, Senhor, que o Senhor nos perdoe e esquece das nossas transgressões. Por isso nós te pedimos, desde já te agradecemos, no santo e poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos para o ato agora de ações de graça. Vamos ler o livro de Isaías, no capítulo 12, o verso 4 e 5. Leamos todos juntos também, essa porção da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, todos juntos em uma só voz. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Louvado seja o Senhor. Vamos render graças a Deus nesse instante com o hino 225. Podem assentar, irmãos. Vamos, nesse instante, nosso momento de edificação, fazer uma oração e depois o pastor está com a palavra. Oremos então. Santo Deus, glorioso Pai, Deus de infinita graça, Pai, Deus de infinito amor, nós te agradecemos por tudo que foi feito aqui, te agradecemos, ó Pai, pelos irmãos que puderam contribuir, aos irmãos que não puderam, Deus, que o Senhor possa abrir as portas de emprego àqueles que necessitam, que o Senhor possa suprir suas necessidades, ó Pai, em nome de Cristo, Pai. Deus, nós te somos gratos, Deus, pela salvação, te somos gratos, Senhor, pela tua imensa graça, pelo teu imenso amor. Pai, nesse instante nós te suplicamos,
Que o Senhor venha nos ensinar através da Tua Santa Palavra. Que o Senhor abençoe o Teu servo agora, que vai trazer a Tua mensagem, ó Pai, para que a Tua Palavra, Pai, penetre em nossos corações e nos transforma, Pai, nos molde, ó Deus, para que possamos Te servir em espírito e em verdade, Deus. Que possamos estar com os nossos ouvidos atentos à Tua voz, ó Pai, para que possamos aprender mais de Ti, Pai. Em nome de Cristo, ó Pai, vem instruir a Tua igreja nesse momento, é assim que nós Te suplicamos. Amém. Meus irmãos, abrimos aqui o texto da nossa reflexão nessa ocasião. Quero convidar-vos então a abrir o texto de Hebreus. É importante a gente fazer aqui uma contextualização. Nós temos estudado já há alguns meses o Decálogo, os 10 mandamentos lá em Êxodo. Já faz também algum tempo que estamos no 4º mandamento, porque quando lá chegamos, quando fala, lembra do dia de sábado para o santificar, nós somos submetidos a Hebreus, e diante de uma riqueza, desde o capítulo 10, então nós passamos a refletir em Hebreus, porque alguns irmãos, uma parte de irmãos judeus cristãos, ou seja, haviam vindo à fé, crido no Evangelho, deixado o judaísmo e passado um tempo do judaísmo, mas eles estavam numa crise, e nessa crise estavam se afastando do mandamento. Não, daí a demonstração que é dada lá no capítulo 10, verso 25, dizendo assim: não deixar de congregar, como de costume de alguns. Então o autor de Hebreus passa a ensiná-los, exortá-los, corrigi-los, falar da importância da perseverança na fé. Daí uma riqueza ali, né? Então aí nós nos temos dedicado a Hebreus 10, 11 e permita-nos o Senhor avançarmos o capítulo 12 e também o 13, até o final, né? Depois retornaremos lá em Êxodo, mas mais aí à frente, está vendo, meus irmãos? Então, Hebreus abre a Escritura e aí a mantém aberta, né? Que a palavra de Deus diz assim, verso 1, 2 e 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Oramos a Deus. Pai, nos ajuda, Senhor. Nós aqui estamos em adoração a Ti, para bendizer-te em espírito e em verdade, e a verdade também no meio das nossas muitas limitações, ó Deus, pelas quais pedimos a Tua graça, o Teu socorro. Ajuda cada um de nós. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Precisamos ser alimentados, admoestados, corrigidos, ajudados pela Tua palavra, Deus. Que somos carentes, ó Deus, carecemos do Senhor. Como cantamos em outra ocasião, de Ti, Senhor, careço, do Teu amparo sempre. E é verdade, ó Deus, carecemos disso. Ajuda-nos, pois, edifica um pouco mais a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, a nossa fé, para que ela seja robusta, seja uma fé perseverante. No nome do nosso Redentor Jesus, nós oramos agradecidos a Deus. Amém. O escritor de Hebreus, ele acabou de dar uma galeria, um álbum. Capítulo 11 é o verdadeiro álbum, não completo, mas ele aponta alguns exemplos de fé que vai lá do início da história, lá tomando de Abel, né, e atravessa a história, até mais recentemente, perto do Novo Testamento, a fim de elencar uma série de pessoas e circunstâncias onde a fé foi aprovada por Deus, onde as pessoas que são citadas creram de verdade em Deus
em meio a vitórias aparentes e em meio a derrotas aparentes. Mas o povo de Deus sempre foi vencedor e porque confiava no Senhor. Não é? Então, o autor de Hebreus toma essa galeria para encorajar os cristãos judeus que careciam de fé perseverante. E nós, certamente, meus irmãos, na presente geração, se tem algo que estamos a carecer é de uma fé perseverante. Não só dizermos que nós cremos nisso ou naquilo, ou que cremos em Deus, mas a fé perseverante, ela revela-se nas nossas atitudes, não só nos nossos lábios, mas naquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Daí é tão importante a gente refletir sobre também essa porção da Escritura. Chama a minha atenção o fato de que em outro lugar a Bíblia fala assim, quando o Senhor voltar, porventura achará fé na terra? A pergunta faz-nos pensar. O Senhor sabe o que há de ser. Que haverá de chegar um tempo em que os homens terão ouvidos surdos para com a palavra. Não é? Queira o Senhor nos livrar disso. Queiramos nós nos esforçar para termos uma fé perseverante, não é? Em todo o período da nossa existência. A vida cristã, meus irmãos, ela é normalmente comparada a uma jornada ou uma corrida, a uma competição. Mas ela não é uma corrida comum. Nós não podemos que seja exatamente como aquilo que acontece no estádio. Porque a corrida cristã, todos nós participamos e nós não concorremos uns com os outros. Nós estamos juntos, não é? Estamos juntos para alcançar o final da corrida e sermos coroados. Então, não há concorrentes, não há troféus terrenos. Ninguém aqui no mundo nos dará um troféu por percorrermos a vida cristã, a trajetória cristã. O que nós temos sim é um chamado do nosso Deus para sermos perseverantes nessa caminhada e ao cabo dela haveremos de receber a coroa da vida. Basta lembrar daquilo que provavelmente é do irmão do Senhor Jesus, Tiago, quando ele diz assim, eu leio aqui, Tiago 1,12, fala-nos assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, por quê? Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Uma coroa da vida aguarda o povo de Deus. Nós caminhamos para ela, nós devemos olhar para isso, porque este é o nosso destino. Né? Daí Hebreus, capítulo 12, aqui, verso 1 a 3, nesse texto nós somos encorajados a olhar para Jesus. Somos encorajados a olhar para aquele que é o maior exemplo de fé e de perseverança. Né? Porque Cristo ele não somente inspira a gente, nos dá aquela vontade de prosseguir, mas ele também é aquele que capacita a gente para seguir a caminhada cristã. Então daí o autor de Hebreus ter dado essa galeria da fé, que eles são como que testemunhas, eles são um grande testemunho, não é, de que é possível perseverar na fé. Toda essa galeria do capítulo 11 nos demonstrou que perseverar na fé é possível, que nós podemos, à semelhança daqueles de outrora, batalhar juntos, desde que os nossos olhos olhem para o lugar certo, para a pessoa certa, para o alvo certo, que o escritor de Hebreus nos traz aqui. Então hoje nós vamos ver isso, meus irmãos. Veremos que a carreira cristã, guarda essas palavras, a carreira cristã envolve alguns verbos. Ela envolve a gente abandonar certas coisas, ela envolve corrermos de uma determinada forma e ela envolve olharmos para alguém. Abandonar, correr e olhar. Não é? O último olhar vai ter um detalhe a mais. Então você quer correr bem a carreira cristã? Você almeja que a tua vida seja reconhecida como um daqueles que o texto de Hebreus 11 terminou dizendo assim, homens dos quais o mundo não era digno. Lembra? O texto terminou nesse clímax, dando exemplos de pessoas de fé que Deus honrou aqueles homens e mulheres, dizendo, esses homens viveram de uma tal forma confiando em Deus, que o mundo não era digno de tê-los consigo. Queremos ser assim, meus irmãos?
queremos viver, ensinar os nossos filhos, andar juntos como igreja, ser testemunho desse mundo de uma tal forma que o mundo não seja digno de nós. Então precisamos correr bem a carreira cristã. Então como corrê-la? Primeira coisa importante que o texto nos revela, que precisamos abandonar certas coisas. O texto diz aí no verso que abre, verso 1, a primeira parte somente: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. É isso aqui que está a ideia de abandono, abandonar peso, abandonar pecado que nos embaraça e que nos impede de avançar. Peso e pecado são as questões principais aqui. E ele fala, olha, tem em vista que nós temos uma grande nuvem de testemunhos. Então, o autor de Hebreus, ele usa uma figura que é muito comum até para nós hoje em dia. Ele contempla o mundo grego. O mundo grego, nós sabemos, é apaixonado pelas Olimpíadas, né? Até hoje, nós temos o marco dos gregos como aqueles que desenvolveram os Jogos Olímpicos. E esse tempo, o povo também percebia bem dessas coisas, dos exercícios, das práticas e da carreira que era praticada no estádio. Então o livro de Hebreus, sobretudo daqui para frente, ele vai lançar mão dessas figuras de linguagem, né? Então aqui ele já toma uma delas e fala, olha, nós temos uma grande nuvem de testemunhas a rodear-nos. Então, portanto, nós temos que nos desembaraçar do peso para nós fazermos a nossa carreira cristã, a nossa caminhada cristã. Então, quando ele fala de testemunhas, é como que ele estivesse a dizer assim, olha, nós estamos aqui numa pista de corrida, e ao nosso lado temos aqui as arquibancadas, né? Temos aqueles degraus grandes onde as pessoas ficam assentadas, e elas são as testemunhas da nossa caminhada. Não é que elas são só contempladores da nossa caminhada, são só aqueles que estão assistindo a nossa caminhada, não. Eles primeiro fizeram a carreira. Eles, os da Galeria da Fé, do capítulo 11, eles correram, enfrentaram com perseverança e fé essa caminhada e estão com o Senhor. E agora, eles são como que testemunhas a olhar para nós. Como é que nós estamos caminhando na fé? Como é que nós estamos a correr nesse estádio, não é, da vida? Como é que está sendo a nossa caminhada? Então eles podem nos observar, é a figura usada, né? Se nós estamos a correr bem, se estamos a correr mal. Então aqui duas exortações nos são dadas. Olha, nós precisamos eliminar o peso. Você sabe como é, né? Se você já jogou bola, se você já fez corrida, você sabe como é. Não dá para usar qualquer roupa, né? Não dá para nadar levando uma mochila nas costas, não dá muito certo, né? Usar um fato, uma roupa de lã e tentar atravessar uma piscina, usando um par de botas, são coisas que não combinam. São úteis em outros momentos, mas no momento da determinada atividade, se torna um peso. Essa é a ideia. Nós temos que eliminar certos pesos da nossa vida, pesos aqui que são coisas até valiosas, importantes para a nossa vida, coisas que são lícitas. A gente vai pensar um pouco, né, nessa questão de peso. Mas só queria dizer para os irmãos que a Escritura fala que essa carreira cristã é assim em vários lugares. Por exemplo, especialmente na boca de Paulo, quando ele escreve a carta aos Colossenses, eu parafraseio aqui o capítulo 3, verso 8 a 10, ele fala que ele nos exorta, aliás, que nós devemos nos despojar do velho homem, né? E nos revestir do novo. Temos que tirar a roupa velha, não serve mais, e colocar roupa nova, vestimenta própria para a nossa caminhada. Quando ele escreve Hebreus, lá no capítulo 13, ele nos diz assim, que nós devemos deixar as obras das trevas e nos revestirmos das armas da luz. Temos o equipamento certo para a caminhada com o Senhor e devemos nos desprover, tirar de sobre nós as armas das trevas, as obras das trevas. Então, o que são essas obras? O que o autor de Hebreus quer dizer quando ele fala peso? Desembaraçando de todo o peso que nos assedia, que nos cerca. Quando a gente lê a palavra, no grego, a gente não tem uma noção muito grande disso, né?
Então nós começamos a perceber a Escritura aqui e ali, os estudos que são feitos, e a gente passa a perceber que peso aqui é, na verdade, uma palavra para dizer uma série de coisas. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que atrapalhe o nosso progresso. Alguma coisa atrapalha o teu progresso espiritual, é um peso. Alguma coisa te impede de progredir no seu crescimento cristão, no processo de santificação. Pode ser preocupações, a gente vive preocupado com as coisas materiais. Pode ser medo, o medo pode ser um problema para o nosso progresso. Nós não conseguimos progredir na caminhada com Deus, na vida cristã, porque o medo nos assedia. Então nós deixamos de fazer coisas porque a gente fala, eu estou com medo. Eu não tenho coragem. É uma coisa negativa, mas que está comigo, que pode estar contigo. Pode ser o outro lado da história. Ambição. A gente tem tanta ambição, tanto queremos isso, tanto queremos aquilo. Mas quando essas ambições, elas passam a atrapalhar a nossa caminhada cristã, ela acabou de tornar-se um peso. É um transtorno na nossa caminhada. Então não é só pecado, como ele vai dizer, mas é qualquer coisa que cause estorvo, é a ideia, estorvo, que nos impede de fazer bem a nossa trajetória. Calvino, antes de falar do peso, ele fala do pecado. E é interessante, né? Porque Calvino viu bem isso, né? O pecado precisa ser abandonado também, como o texto obviamente diz. Mas quando Calvino reflete sobre o pecado, ele lembra exatamente dos 10 mandamentos. O maior pecado que nós temos, 10 mandamentos, está no último mandamento, quando ele fala, não cobiçarás. A cobiça, meus irmãos, é a raiz de todos os males. A cobiça é expressão da nossa natureza pecaminosa. A cobiça está dentro de nós, é um sentimento, é uma disposição interior. E quando nós temos essa cobiça, esse sentimento, essa disposição alimentada, ela pode dar então luz a uma série, uma diversidade de pecados. Quem vai falar isso para a gente é Tiago, não é? É a cobiça, quando ela concebe, dá luz ao pecado. E o pecado gera a morte. Então a cobiça é o principal pecado em foco aqui, porque dela nascem todos os outros. Cobiçamos isso, cobiçamos aquilo, e passamos a viver desordenadamente. A cobiça é esse sentimento, essa disposição desordenada que estraga a nossa vida. Então, o pensador Calvino, ele lembra desse aspecto. O pecado da cobiça que gera todos os outros males, e o peso, que pode ser qualquer coisa que impeça de a gente ser zeloso na nossa vida, na nossa caminhada com Deus. Em poucas palavras, quando pensares em peso, pense em estorvo, pense em carga. Eu não sei como você é, mas eu não gosto de carregar carga desnecessária. Não gosto de ficar carregando mala que eu não preciso carregar, porque eu preciso fazer certas coisas. E o corredor, ele não pode ficar carregando malas em viagem enquanto está numa pista. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que na caminhada cristã, nós precisamos abrir mão de certos hábitos, ainda que eles não sejam pecaminosos, ainda que eles sejam legítimos, mas se são uma carga desnecessária, se são estorvo para a nossa dedicação ao Senhor, o escritor de Hebreus então diz, desembaraça-se dele. Vamos nos desembaraçar, vamos abandonar esse peso. Vamos abandonar juntamente com ele o pecado. Então, de maneira prática, o que fazer? Olha, identifique o peso. Identifique na tua vida. Qual é o peso? Ou quais são os pesos desnecessários na tua vida? Preocupações excessivas? Todo ser humano se preocupa, meus irmãos. É da natureza pecaminosa se preocupar, não é? Se preocupa com a igreja, se preocupa com a família, se preocupa com muitas coisas.
Mas a ansiedade, diz a Escritura, não vai acrescentar um côvado sequer na nossa vida. Pelo contrário, ela nos prejudica. Identifica, procura na tua vida identificar o que é que está a impedir que você progrida na vida cristã. E o pecado, que pecado está a impedir de que você cresça? De que você seja um homem, uma mulher mais madura, mais experiente na fé, que conheça mais a Deus, que se aproxime mais, que conheça mais o Senhor, que tenha mais intimidade com o Senhor, que tenha mais coragem de falar dele. O que é que tem impedido? Que pecado é que está a atrapalhar a tua vida? Então identifique, porque para uma boa carreira cristã ser corrida, é necessário esse abandono. Então, o primeiro ensino que nós tiramos desse texto. O segundo, meus irmãos, igualmente importante, não só o abandono, mas é a perseverança na corrida. Diz o texto aí, a segunda parte do verso de número 1. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A carreira que está proposta aqui é a vida cristã. O Senhor Jesus Cristo nos inseriu nela. Nós somos agora dele. Fazemos parte da família do Senhor. Aquele povo hebreu, judeus, cristãos, haviam agora quando creram em Cristo, passaram a fazer parte do povo de Deus. Agora eles têm uma nova vida, um novo estilo de vida para ser percorrido. Não vão viver como antigamente eles viviam. Agora uma nova vida, uma novidade de vida. Nova criatura sois. Não é? Daí despir-se das coisas velhas e abraçar as coisas novas. Agora é necessário perseverar nessa nova vida. Perseverar. Por isso ele fala, corramos, né? Viva com perseverança. Alguns de nós podem ter dificuldade com a palavra perseverança, não é? E é natural que tenhamos, porque ela às vezes é traduzida pelos escritores de forma diferente. Alguns, por exemplo, traduzem a palavra perseverança por constância. Outros, inclusive Calvino, gostam de usar a palavra paciência. Só que paciência, normalmente, ela dá a ideia para a gente de uma coisa mais passiva, de espera, né? De ficarmos no stand-by, aguardar. Não é daí que Calvino pensava, porque ele acrescenta informações. Mas, normalmente, a palavra paciência tende-nos a dar a ideia de passividade. Mas a ideia de a palavra perseverança, ela faz com que é algo que deve ser contínuo. Está sempre em movimento. Está sempre a andar, não está a esperar. Daí a diferença. Pode ser aquela disposição tranquila ou confiante, mas ela está sempre a ir para a frente. É como um atleta, tal qual, é a figura da linguagem que o nosso Deus aprove usar nesse texto. É um atleta. E aquela experiência pode ser muito comum a nós, aqui. O atleta, ele começa uma corrida, ou ele começa a atravessar uma piscina, ou ele está num jogo de futebol, só que o jogo, a piscina, a caminhada, ela tem uma trajetória, e às vezes essa trajetória é bastante longa. E a gente começa bem, começamos bem alguns dos nossos exercícios, só que chega uma hora que passa a nos faltar o fôlego, nós começamos a ficar cansados, e há uma tendência, vou pedir que o reserva venha para o meu lugar. Não é isso? Vou parar de correr. Estou cansado. Estou com sede. Estou de arrasto, como diz o português. Estou de arrasto. Não aguento mais. É aí que vem a palavra perseverança. Não desista. Respire. Tome fôlego. Beba água. Mas não desista. Continue, vá para frente, não deixe carreira, não saia da corrida, de jeito nenhum, continue nela. Nós temos uma grande número de testemunhas olhando para nós, se nós tiramos o peso sobressalente, se nós estamos abandonando o pecado, e se nós estamos a esforçar-nos e sem desanimar. É essa a ideia. Então ele nos convida, corram assim, com essa perseverança. Paulo, deixe-me citá-lo, Paulo lá, e eu peço que abra também Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo de número 9, Paulo usou essa figura de outra forma. Eu peço que você observe o verso 24.
Ele vai desenvolver até o verso 27, mas eu leio apenas o verso 24, ele diz assim, 1 Coríntios 9, 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, veja que agora ele só olha para o estádio, ele não está comparado aqui à vida cristã, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Agora ele diz, correi vós de tal maneira que o alcanceis, lutem por ele, correi aqui a ideia de lutar por ele. O próprio Paulo, meus irmãos, ele falava isso aos seus irmãos, a igreja, por exemplo, de Corinto, que estava em grave problema de pecado, mas ele fala de si mesmo. Ele não só estava dizendo aos irmãos, você precisa fazer isso. Ele fazia. Então, abrimos, por exemplo, em Filipenses, aí, capítulo 3, verso 13 e 14, observe o que ele diz. Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14, ele fala para nós assim, irmãos, ele fala para nós, falando da sua experiência, né? Do que ele estava a enfrentar. Irmãos, quanto a mim, ele está falando do prêmio da soberana vocação, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O próprio Paulo fazia aquilo do qual ele falava. Se ele teve problemas, ele falou, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Errei, falhei, fiquei fraco, eu esqueço aquilo, deixo aquilo, e eu vou correr para o alvo. Não vou ficar embaraçado com essas outras coisas, não vou ficar preso a essas outras coisas, eu vou para frente, eu vou continuar. Ele quer fazer da sua própria experiência do ensino que ele mesmo dava. Então, por isso que os autores, Kistemark e Calvino, que eu cito bastante aqui, eles viram a perseverança não como algo passivo, que é a ideia de paciência, não como algo quieto, mas a perseverança é uma ação contínua, olhando sempre para o alvo. Eu preciso alcançar aquele alvo, então vou lutar por ele. Então, continuamente eu luto. Calvino dizia que a paciência da qual ele falava não era a resignação, tipo, eu não aguento, então acabou-se. Vou me resignar a perder. Vou resignar-me ao fato de que eu não consigo correr essa carreira. De jeito nenhum. A perseverança não é resignação. É uma força que te leva para frente. É o poder que te leva para frente, porque você confia na palavra de Deus. Você confia, você olha para trás e vê homens e mulheres da Escritura que são aqui ilustrados no capítulo 11, homens semelhantes a nós, sujeitos às mesmas fraquezas, sujeitos às mesmas limitações, sujeitos inclusive aos mesmos pecados, e vários deles cometeram pecados horrendos, mas continuaram. Não ficaram a olhar para trás, mas continuaram a ir para frente, a lutar para fazer aquilo que era do agrado de Deus. Isso é graça, meus irmãos. É o Senhor que nos capacita, não é? Vai dizer na nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo número 17, vai falar acerca da perseverança como fruto da bondade, da graça do nosso Deus. Ser perseverante, não só abandone peso e pecado, mas seja perseverante na caminhada cristã. Olha para aqueles crentes de outrora, meus irmãos. Nós já sabemos vários dos problemas deles. Um deles é que eles estavam a abandonar a fé. Eles haviam crido em Cristo, mas eles vieram do judaísmo, onde eles praticavam uma série de rituais religiosos. O cristianismo não tem tantos rituais religiosos agora. Outrora, eles tinham um templo, os símbolos do templo. No cristianismo já não há mais. Não há nem mais aquela cortina que havia, que cobria o Santo dos Santos. Agora nem aquilo havia mais. O véu foi rasgado quando Cristo morreu, e agora todos nós temos acesso. O cristianismo é tremendamente simples. E agora aqueles crentes, eles querem voltar àquele mundo de símbolos visíveis e palpáveis. Eles estavam deixando a comunhão da igreja, faltosos na comunhão, faltosos no amor para com os outros membros da igreja. Por quê? Porque essa parte judaica da igreja, quando chegava lá no local de adoração, via os gentios.
E o judeu era tanto quanto, já sabemos disso, um pouco orgulhoso da sua etnia. Então eles estavam enfraquecidos, eles estavam, e com isso abandonaram a fé. Sem falar ainda da perseguição e pressão externa. Gente pressionando eles para deixar o cristianismo e gente perseguindo eles. Foi um período da história da igreja de grandes perseguições. Então eles são encorajados a, ainda assim, perseverem, sejam insistentes, tomem fôlego e continuem para frente. Então, de forma prática, meus irmãos, de forma prática, é necessário que nós, para sermos perseverantes, nós precisamos criar bons hábitos. Nós precisamos de bons hábitos. Precisamos de práticas regulares, que nos encorajem, que nos fortaleçam. Um bom atleta precisa de bom alimento, não é isso? Mas não só uma vez, comer no domingo, para correr lá no outro domingo, ou no sábado, não. Ele precisa se alimentar bem todos os dias. Então, somos nós. Só que a nossa carreira aqui, o nosso exercício, não é físico, ele é de ordem espiritual. É a palavra que nos ensina a viver de uma determinada forma. Então, nós precisamos de alimento espiritual. É por isso que os judeus não poderiam deixar de congregar. Onde é que eles iam receber alimento espiritual? Além da leitura bíblica em casa, além das orações em casa, aprove a Deus dizer ao seu povo: lembra-te do dia do Senhor para o santificar. Aprove ao Senhor que seu povo se reunisse e se reúna para, de uma forma especial, Deus falar no coração da gente, consolar-nos, orientar-nos, ora advertir-nos, ora corrigir as nossas falhas, mas tudo que Ele faz, certamente, como um bom técnico que é para o bem da gente como atleta, não é? Ele ama a gente, Ele usa a disciplina para a nossa edificação, para nos treinar, para que a gente chegue ao fim dessa carreira e vamos receber a coroa da vida. Então precisamos de disciplina. O texto vai falar lá na frente, ainda não chegamos lá, mas ele vai falar. Mas nós precisamos de bom alimento, de práticas espirituais, orar. É tão vulgar falar de oração, mas quantos de nós investem tempo para orar? Quantos de nós temos de fato praticado aquilo que nós sabemos fazer? Ou sabemos que é necessário fazer, não é? A gente sabe que é necessário, é como tomar água. Preciso tomar água, mas não tomo água. Está na minha mão, não tomo. Preciso orar, mas não oro. Mas devo orar. Eu devo ter a prática. Olha, eu vou ter aqui vou separar alguns minutos da minha manhã, antes de ir para o trabalho, para orar, para ler a palavra. E no que depender de nós, meus irmãos, não deixemos de nos congregar. Não deixemos. Porque é a forma que Deus, de forma especial, se agrada de abençoar o seu povo, instruí-lo, fortalecer a vida de cada um de nós. Nós olhamos para o lado e vemos que o irmão perdeu alguém querido, não é? Alguém ficou doente, mas está lá firme no Senhor. O filho ficou doente, o outro se machucou, mas estou ali buscando o Senhor. Eu lembro de uma situação numa igreja que pastorei já há um bocado de tempo, já mais de 10 anos. E um jovem irmão, ele teve um acidente, quebrou a perna e teve que pôr gesso daqui para baixo, né? Isso aconteceu durante a semana, numa quinta, sexta-feira. Mas, poxa, só vou ver esse irmão daqui não sei quantas semanas, né? Para a admiração da gente, ele veio mancando como leitinho no culto, nem sentou bem aqui na frente, para a perna poder ficar esticada. Meu Senhor, né? Um jovem, um rapaz que poderia usar até de forma lícita, né? Dizer, não, eu me feri, estou com a perna quebrada, não vou pegar ele. Mas ele não se deixou conter por causa de uma perna quebrada. Porque ele entendia quão importante era o alimento para a sua alma. Estar com a família de Deus. Então, quando a gente olha o outro, nós somos encorajados. Puxa vida, eu estou bem, estou aqui, mas você está numa situação difícil, está firme. Isso me enche de vigor, de coragem, não é? Mas não, isso não se restringe a um ambiente de adoração e culto. Isto é aqui, mas não é só aqui. É a nossa vida no dia a dia, quando a gente vê pais educando bem os seus filhos,
contra a correnteza do mundo. Aí você o vê sendo persistente, você o acompanha, mesmo quando ele sofre, mas você também percebe o fruto. Você vê os filhos crescendo com sabedoria, vê os filhos crescendo, sendo boas pessoas, corretas, que procuram imitar os seus pais e as boas palavras e ensinos. Isso te encoraja, não é? Então a gente vê que é multifacetado este ensino. Então persevere mesmo quando você estiver desanimado. Que para corrermos bem a carreira é abandonar pecado, é abandonar pesos e perseverar. Mas a gente precisa olhar para alguém. Nós precisamos de um bom exemplo. Todos nós precisamos de um bom exemplo. No caso aqui, o exemplo, meus irmãos, é a própria pessoa de Cristo Jesus. Hebreus 12, verso 2 diz assim, perceba que ele usa um gerúndio aqui, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus, à mão direita de Deus. Olhando, então enquanto eu corro, eu tenho que olhar para algum lugar, eu tenho que olhar para a meta, eu tenho que olhar para o meu exemplo. Jesus é o maior exemplo, embora ele não seja só um exemplo, mas ele é o maior exemplo de fé e de perseverança. A Escritura nos fala que ele é o autor, é ele que nos deu fé, ele que nos colocou nessa carreira, mas também diz que ele é o consumador dessa fé, ele é que termina tudo que ele começou em nós. Então ele disse para nós, o autor de Hebreus, enquanto você luta, enquanto você caminha, esteja sempre olhando para ele. Todos nós que conduzimos carro sabemos que a gente não pode ficar olhando para trás o tempo todo, não é? A gente dá uma olhadinha no retrovisor, tem que ser. Mas a gente tem que estar sempre a olhar para a estrada, sempre para frente. Saber o que estamos a fazer, para onde estamos indo. Um GPS que nos indica, eu preciso ir a tal lugar. Nós precisamos olhar sempre. Quando eu falo aqui olhando, a ideia é essa mesmo. Você começa a olhar e nunca mais tira os olhos dele. Olhar sempre para Jesus Cristo vai fortalecer a gente, meus irmãos. Nós lembramos, por exemplo, eu cito aqui 2 textos, um de Isaías e outro de Filipenses. Isaías fala que Cristo, Isaías 53, verso 7, vai falar que Cristo, no meio do seu sofrimento, ele não abriu a sua boca. Foi levada como ovelha muda para o matadouro, conhece? Mas ele não abriu a boca. Olha como Cristo foi perseverante, como Cristo lidou com o sofrimento de forma apropriada. Em Filipenses, capítulo 2, verso 8, em todo esse contexto, o Paulo nos lembra que, falando de Cristo, que ele se humilhou, tornando-se obediente até mesmo diante da morte. E morte horrenda. Mas ele se humilhou e foi obediente. Perceba? Humildade e obediência, ainda que com a morte. Ainda que lidando com a morte. Então, e uma morte terrível, que foi a morte de cruz. Filipenses 2, e eu peço que abra, esse é um texto importante, não podemos deixar de mencionar lá, é Filipenses 2, 8 até o 11, que aqui nós vemos que esse nosso exemplo, esse para quem nós temos que olhar, como a Escritura aqui fala da luta de Cristo e vai mostrar como ele superou todas essas coisas, vencendo todas as agruras pelas quais passou e foi coroado de glória. Diz aqui, Hebreus 2, 8 a 11. Filipenses 2, 8 a 11. Nos diz assim, a si mesmo, falando de que se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou. Olha o salto que deu no texto. Ele se humilhou, mas agora Deus o exaltou e o exaltou sobremaneira, grandemente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, ou melhor, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então esse que foi humilhado, olha para ele foi humilhado, ele foi desprezado, zombado,
ele em troca dessa alegria que lhe estava proposta, aceitou a vergonha, se humilhou e foi coroado de glória, ao ponto de que todos aqueles que vieram a zombar, eles zombam de Cristo durante a história, deverá de dobrar os seus joelhos e confessar que Cristo é o Senhor. Então olhe para Ele, mantenha os olhos fixos na pessoa de Jesus Cristo, que Ele vai inspirar-nos, vai encher-nos de confiança, de esperança. Ele não só inspira a gente, Ele é a fonte de onde vem a nossa força. Nós dependemos de Cristo para tudo, meus irmãos. Cristo é tudo para nós. Ele é tudo para nós. Nós só haveremos de vencer por causa da pessoa de Jesus Cristo, que Ele suportou tudo para nós. Em poucas palavras, Cristo, Ele sustenta a nossa fé do começo ao fim da caminhada cristã. Por isso é tão importante nós pensarmos sobre Cristo. É interessante essa forma como a Escritura trabalha. Ela pede para nós olharmos para o sofrimento de Jesus. O texto seguinte, quando vai terminar esse ensino, ele insiste para nós olharmos para Jesus. Quando ele vai falar, verso final, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmanhando em vossas almas. Quando estamos na luta cristã do dia a dia, quando sofremos as nossas baixas, a pressão desse mundo, a pressão do trabalho, de ter que trabalhar de domingo, cristão, nós prezamos muito por esse dia, não queremos trabalhar domingo, e às vezes sofrendo a situação de não ver outra forma senão trabalhar para poder pagar a conta de luz no final, de energia no final do mês, não é isso? Aquela luta, mas fazemos isso meio contra gosto. Aqueles que amam a palavra do Senhor saem correndo, não, eu vou para o culto, é a oportunidade que eu tenho, não vou ter isso aqui durante a semana. Então nós temos nossas dificuldades, nós temos os momentos de nossas baixas. Então, para que a gente não desmaie, para que a gente não fique fatigado, como termina o texto, a nossa alma não desmaie. Olhe para Jesus e considere o que Jesus fez. Isso aqui é um princípio de cura, não é? Só que não é um princípio alopático da medicina tradicional, é um princípio homeopático, que é a cura pelos semelhantes. Isso nos ensina que, quando eu estou em sofrimento, e eu olho para o sofrimento, o semelhante olhando para o semelhante, eu encontro forças. Quando eu estou nas minhas crises, estou desanimado, perdi, faltou, quebrou tudo de mal que me acontece. Então, eu sou encorajado a olhar para Jesus e pensar nele. O que Cristo fez? Como ele foi desprezado pelos homens? Olha, eu estou olhando para o sofrimento dele. Quando eu começo a olhar para isso, e sei que ele fez tudo isso por amor a mim, aí isso me enche de coragem. Isso traz para mim alento. Isso traz para mim vigor. Da fraqueza vem a força. De lembrar do que Cristo fez por mim, me enche de esperança. Por isso que é tão necessário, meus irmãos, de forma prática, você, eu, reservarmos, sobretudo quando estamos em angústia, é verdade não só, mas refletirmos sobre quem é Jesus. Eu lembro que lá em Povo de Varzim, na igreja de Povo de Varzim, nós passamos um ano, aproximadamente um ano, pensando sobre a cruz de Cristo. Quanto Cristo sofreu. Quanto nós choramos, meus irmãos. Quanto choramos aquele ano. Lembrando momentos terríveis de agonia de Jesus. Mas quanto vigor nos foi dado também. Ao passo que nós vimos quanto Cristo nos ama. Se Cristo me ama tanto, se Ele deu sua vida por mim que não mereço nada, por que eu vou desistir da carreira cristã? Por que eu vou deixar de olhar para aquele que me ama tanto? Por que eu vou abandonar alguém que me ama tanto?
Então nos empresta vigor, nos empresta esperança. Vamos encerrar dizendo isso. Quer caminhar bem a carreira cristã? Quer ser um homem, uma mulher, um jovem, uma criança? E nós precisamos ensinar as nossas crianças desde cedo a desejarem ser crentes, firmes no Senhor, perseverantes. Uma perseverança que não dura só uma semana, meu Deus. Uma perseverança, uma insistência que não dura só um mês, que não dura só um ano, que não dura só aqueles momentos de alegria da gente. Aí é fácil ser perseverante, mas é uma perseverança que extravasa toda a nossa vida. E mais, nós deixamos exemplo para gerações vindouras, para que teu filho lembre de ti e fale: meu pai era um homem perseverante, minha mãe era uma mulher perseverante, meu avô era um homem de fibra, percebe? Para que a gente possa deixar a história sendo pessoas dos quais o mundo não é digno da gente. Então abandone pecados, abandone cargas sobressalentes, coisas boas até, mas fala: eu posso viver sem isso. O que eu não posso é viver sem o Senhor, mas sem isso eu posso. Então seja sábio, não é? Ninguém está te encorajando a largar tudo que você tem, não é isso? Não entenda assim. Mas ponha na balança. Se alguma coisa atrapalha a tua vida cristã, então tire da tua vida. Tire da tua vida. Ore do Senhor e considere. Te fará um bem enorme. No texto seguinte, que nós vamos falar da próxima vez que nós estivermos juntos, ele vai falar sobre a disciplina. Versos 4 em diante, ele vai passar a considerar sobre a disciplina e mostrar como Deus trabalha para o nosso bem, como Ele molda a nossa vida através da disciplina. Isso mostra seu amor por nós. Mas a gente vai entrar nisso aí, numa outra ocasião. Tá vendo, gente? Vamos bendizer ao nosso Deus, vamos dar graças a Deus, porque nós o temos, Ele nos colocou nessa caminhada, e que tenhamos esta fé perseverante para prosseguirmos até o fim. Esse crente nos lembra, né? Sem fé, está falando dos crentes, com poucos fracos sois. No entanto, forte é Cristo o vosso mestre, não é? Olha lá, o texto da música, da poesia nos lembra para quem devemos olhar. Vamos cantar, vamos de pé, enaltecer o Senhor e com isso encher o nosso coração de confiança. Ceifeiros da seara santa, quão poucos fracos sois, mas forte é Cristo vosso mestre, avante, avante, pois, os que esperam no Senhor.
Assim seja, meus irmãos, assim seja. Vamos orar a Deus. Algum irmão voluntariamente, por gentileza, adore a Deus, louve ao Senhor, dirige nossa palavra, depois seremos despedidos com Deus. Oramos, meus irmãos. Quero agradecer ao Pai por mais esse dia na presença da sua casa e agradecer a esse ano que passou, tudo que ganhamos e que perdemos, que seja para a sua glória, Senhor. Amém. Que seja da tua vontade este ano e que tudo possa fluir de acordo com a tua vontade. Ó Deus, agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações provenientes do Espírito Santo de Deus, sejam sobre todos vós, meus irmãos, e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Senhor.